gente, como vocês estão? Choveu muito por aí? Olha, chove e para, chove e para. Rua Adriana, de vez em quando eu passo aqui na frente, tá uma lagoinha ali. É verdade. Mas a situação daí, como é que tá? Tá muito ruim? Chove Tá e bem para, tipo, muita preocupante? chuva ou não? Não, essa semana pelo menos tá tipo, chove e para, mais tipo uma garoinha, no máximo um início de chuva e depois para. Mas a semana passada ainda tava, né? Uma chuva tipo forte. Tanto que eu tava voltando do meu cardio lá de Ilha Comprida e começou uma chuva e eu fiquei ilhado na praça do Iguape. Eu parei lá e começou a encher de água em volta de mim. Então, nossa, aqui foi tenso nas últimas 24 horas. O Pedro tá até comentando, né, que tem que dar graças a Deus que sabe nadar, porque, nossa, tava feio, mano. Tava difícil de Tipo, manhã. lugar que nunca alagou, cheio de água. Geral entrou no serviço 1, 2 horas mais tarde hoje. Porque foi bem de manhãzinha, né? Tipo, geral tava saindo pro serviço e aí descobriu que estávamos todos ilhados. Então, foi foda hoje. Literalmente um Nossa rio, e aí, Senhora. tipo, voltei pra casa agora há pouco e descobri que a maioria dos lugares que estavam alagados ainda não foram totalmente escoados, tipo, o dia inteiro, entendeu? Ainda tá Uhum. bastante complicado. Muito doido. E aí, tanto que quando eu fui O- chamar o pessoal do grupo, né? Do Zap, o grupo do Nuca, no Zap, pra live. Até falei que coincidência ou não, né? É o dia que a gente marcou a live para debater sobre questões ambientais. Então, coincidência ou não, estamos aqui. Vamos começar apresentando quem somos nós. Se quiser começar, Júlio. Bom, primeiramente, né, vocês podem chegar primeiramente para a galera que tá chegando aí. O meu nome é Júlio Lucas. A gente somos mobilizadores do coletivo NUCA, né, para quem não sabe, Núcleo da Cidadania da Criança e do Adolescente, atuante desde 2020, né, que a gente faz projetos voltado para né, a criança e adolescente da nossa cidade. Hoje a gente é um coletivo independente, né, nós por nós que a gente faz os eventos para a gente, principalmente né, para quem é periférico da cidade, do centro. Então a gente tenta fazer, né, fomentar uma parada para a juventude. Uma juventude que não tem muito como crescer, muito para onde ir. Não tem muita parte cultural, principalmente né, para as regiões mais periféricas da cidade, que tem regiões que não que o Apurá é uma parte periférica e que a juventude não sai de lá. A juventude só fica lá, não vai para a praia, não vai para o centro, não faz muita coisa. E a gente tenta fazer isso, né, ajudar de alguma forma a juventude da nossa cidade. Eu nunca ele tem esse viés sociocultural, né? É, tipo, acho que alguns já devem ter escutado a sigla NUCA, né? Porque são os núcleos da criança e do adolescente que foram criados pela Unicef, né? E, inclusive, a maioria dos NUCAs, eles funcionam na região do semiárido brasileiro, né? E eles têm um método de trabalho, né, totalmente diferente do nosso, dos NUCAs que foram criados na Baixada Santista, porque os NUCAs de São Paulo, né, da Baixada Santista, eles foram criados através de outra estratégia da Unicef, que não tem nada a ver com os NUCAs do semiárido. Então, os NUCAs aqui da Baixada, por exemplo, eles foram criados num projeto que teve duração de 2 anos, chamado Crescer com Proteção, que eu acho que nossos companheiros conhecem muito bem também. Inclusive, se vocês quiserem falar um pouco, né, da trajetória de vocês no CCP, fiquem à vontade. E foi no CCP que a gente se conheceu, né? O Nuca Dita e a galerinha atual do Por Olho Verde. E esses núcleos funcionam, né, como uma maneira de mobilizar e de tornar essas juventudes locais, é, como pode dizer, tipo, protagonistas, né, do que diz respeito a elas. E aí, né, como eu falei, esse projeto era para ter tido uma duração de 2 anos, que foi durante 2020 e 2022. É, e aí, né, foi nesse período que acabou o CCP, então, logicamente, os Nucas deveriam ter sido desfeitos, né, tipo, não desfeitos, mas concluídos, né, durante a duração do projeto. Mas aí a gente optou por continuar, porque fazia tempo que a gente não via nada parecido aqui na nossa cidade, né.
Antigamente a gente tinha outras iniciativas socioculturais, como o Topos, por exemplo, né? Inclusive, essa é a nossa primeira live, né? Então, é interessante citar essas coisas, que antigamente a gente tinha outros movimentos socioculturais formados por jovens aqui na nossa cidade, só que, pelo menos nesse período em que o Nuca Digital começou, a gente não tinha muita atuação de outros movimentos. Por isso a gente achou interessante continuar, inclusive, e a gente se mantém até hoje e a gente vê frutos, né? Tipo, a gente vê esse cenário crescendo, a gente tenta continuar ativo na medida do possível, né? Porque a gente trabalha de maneira voluntária, independente. Mas a gente tem muita motivação e acredita muito no que a gente faz. Então, acho que é isso. E aí, passo a palavra para vocês. Perfeito. Bom, basicamente, para quem não conhece, eu sou o Victor, tenho 20 anos, sou morador de Iguape, bairro do Rocio, bairro periférico aqui do município de Iguape, né? Curso licenciatura em matemática, faço parte do Puro Ouro Verde, sou suplente dentro do CMJ, né? Que para quem não conhece é a Câmara Municipal da Juventude, aqui de Iguape. O que mais? Basicamente isso. Tem mais coisa, mas não lembro. E agora, Ana, se apresenta. Bom, meu nome é Tereza, eu tenho 18 anos, moro em Iguape, no bairro do Rocio também. Não sou igual ao Victor, não participo de tantos movimentos assim. Para além do Por Ouro Verde, né, eu faço parte do Elo, que é uma participação que envolve ter rendas, enfim, é um grupo que discute, né, sobre políticas públicas, de um modo geral mesmo, resumindo tudo. E agora a gente está entrando um pouco, né, para participar e se envolver mais no movimento dos pequenos agricultores, né, que é o MPA. Tem uma bandeirinha deles, mas lá mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre esse movimento incrível. E eu acho que é isso. Dá para a gente falar um pouco sobre o projeto? Acho que o Victor pode começar. Verdade, eu faço parte do Elo desde ontem. Bom, basicamente, vamos lá, apresentação, né, o Puro Ouro Verde, ele surgiu, eu nunca lembro a data, 2021, que o Puro Ouro Verde ou 2022? 22, né? 22. Ali por junho, julho de 2022, certo? Através de uma iniciativa, né, através de um projeto que é em conjunto com a Viração e Comunicação e o Unicef, que é o... Eu me esqueci o nome dele. Chama na Solução. Isso, Chama na Solução. O Chama na Solução ele rola uma vez por ano, né? Sinceramente, esse ano eu não ouvi falar sobre ele, sumiu um pouquinho, mas a ideia do Chama na Solução é o quê? É estar fomentando a criação de projetos, né? Num quadro nacional mesmo, e cada ano é um tema diferente. Em 2022 o tema foi basicamente a questão do meio ambiente em si e tudo mais. E aí, meio que o Zé, que é do Camará, né, que também fez parte do CCP, né, porque o Camará, que era responsável por cuidar do CCP, né, era o Camará em conjunto com o Bicep, porque antes do Puro Ouro Verde, eu e Ana éramos o Nuca de Iguape. Ainda somos o Nuca de Iguape, só que o Nuca de Iguape está mortinho agora. Mas, basicamente, o Zé fez essa indicação para a gente, da gente poder estar construindo alguma coisa, né, com o Chama, e foi aí que eu e a Ana tivemos a ideia de criar, né, o Puro Ouro Verde, e chamamos a Laís e a Melissa de Ilha Comprida, também do Nuca de Ilha Comprida, para poder estar junto com a gente fazendo parte disso daí. E foi aí que o Puro Ouro Verde foi criado com o intuito mesmo de estar indo em escolas e qualquer outro espaço, até mesmo na mídia, para poder estar conversando principalmente com a juventude, para estar comentando essa questão, né, do meio ambiente, a questão das mudanças climáticas, e tomar propriamente uma frente com relação a isso, né, um conhecimento, porque muitas vezes é o que a gente sempre conversa muito. Tem muita coisa que a gente vê no jornal que a gente imagina que está muito longe de acontecer em um local como Iguape, mas só que na verdade tem muitas coisas que estão começando aqui em Iguape e se espalhando para os outros lugares, entendeu? Tem muito problema gigantesco aqui pela nossa região e a gente pensou em estar fazendo alguma coisa para poder estar comentando isso junto com a juventude, né, esse movimento. Tanto que
no lançamento do Puro Verde, a gente construiu um mini documentário chamado Maré de Escombros, que é uma ferramenta para poder estar fomentando essas discussões com os jovens, né? Pare com os jovens. E basicamente o Maré de Escombros fala sobre questões principalmente com relação ao avanço do mar dentro do município de Iguape e Ilha Cumprida, mas também sobre outras questões como a questão da juventude em si, a busca por um emprego para a juventude, falta de oportunidades, né? Empreendimentos duvidosos que estão sendo construídos em Ilha Cumprida, né? Degradando aí o meio ambiente, algumas coisas assim. E desde então a gente está nessa pegada aí, né? Já vai fazer o que? 2022, 2023, vai fazer já 2 anos do Ouro Verde, né? E é isso, basicamente uma apresentação bem rapidinha aqui. Se a Ana tiver alguma coisa para complementar. Eu acredito que seja só isso mesmo. O projeto surgiu, né, nas nossas discussões, assim, tentando o que a gente queria fazer, que a gente via, aquilo está afetando a população caiçara e ninguém está discutindo sobre isso, sabe? Nem o poder público, nem a própria comunidade, porque é isso, infelizmente, a gente sofre aquilo, mas a gente acha que não pode mudar, né? Ou até mesmo se conscientizar de como fazer esses tipos de ações, né? Então, o projeto ele surge a partir disso, para a gente buscar conscientização, e a gente vai falar muito de conscientização na live, e a gente fala muito de conscientização no projeto em si, para basicamente a gente colocar na mente da população, né, que isso pode ser mudado, né, e o que as políticas públicas estão fazendo ou não estão fazendo dentro do nosso território para estar ajudando a sociedade. Acho que é basicamente isso. É, basicamente isso. Passar a bola para vocês, galera. É um ping-pong. E aí, nessa dinâmica de não só conhecer, mas apresentar melhor, né, ambos os coletivos, a gente separou algumas perguntas, uns para os outros. E aí a gente gostaria de começar com as nossas para nossos queridos do Puro Ouro Verde. E a primeira delas, a gente gostaria de saber, né, dentro da atuação de vocês no coletivo, né, qual ação ou projeto ou atividade no geral que mais marcou, assim, para vocês, né? O coletivo ainda é um bebê, né? 2 anos, mas vocês já fizeram bastante coisa, então a gente gostaria de saber. Eu acredito que uma das ações, né, que a gente ficou mais marcado enquanto coletivo foi a criação do próprio DOC, né? Porque a gente, enquanto indivíduos, a gente nunca imaginou, né? Eu, pelo menos, digo por mim, pelo Victor, que a gente já é amigos há um bom tempinho, que a gente nunca pensou em se envolver com comunicação, né? Se envolver com projeto social e comunicação. É algo muito novo ainda pra gente e criar esse documentário, né? Foi uma experiência única, porque você aprende a como criar roteiros, inclusive a gente queria agradecer bastante a turma da Viração, que ajudou muito nesse processo, principalmente a Nath, que foi a nossa educadora. E foi um processo incrível e eu acredito que se fosse sugerir alguma coisa, eu sugiro os movimentos, os coletivos também pegarem e fazerem algo do audiovisual, porque, querendo ou não, é algo que a população, a sociedade em si, né, está se voltando bastante para entender sobre essas coisas, questões, né, sociais. Outra atividade também que a gente ficou marcado bastante foi a viagem de Ubatuba, né? E quando a gente foi selecionado, enquanto um dos projetos selecionados, a gente teve uma viagem de imersão, né, que aconteceu em Ubatuba, onde apresentaram os diversos projetos que foram selecionados, conhecemos O Quilombo da Fazenda e a Aldeia Rio Bonito. Isso, eu já esqueci o nome, peço até desculpa. E para além disso, também teve diversas conquistas, né? A gente foi, acho que mais de 1.000 jovens que a gente conseguiu dialogar, né? Em várias escolas aqui do município de Iguape, tanto de Ilha Cumprida. E teve o convite, né, que o Victor participou, no caso, que foi a COP27, que aí o Victor pode falar um pouquinho mais sobre essa experiência. Beleza, e basicamente, né, graças a coisa do Puro Ouro Verde, do Luca, igual a Ana falou, teve esse convite que eu recebi no Unicef da ONU para estar como um dos representantes do Brasil dentro da COP27, que rolou em 2022.
no final de 2022, em novembro, né, que para quem não sabe, a COP27 é a Convenção, né, de Mudanças Climáticas da ONU, e tem aí mais de 100 países que participam lá para poder estar falando, realmente dialogando sobre a questão do meio ambiente. No ano que eu participei, infelizmente, o tema era um tema um pouco fora da minha área, um pouco fora da nossa área, né, porque era sobre energias sustentáveis, o tema principal. Se eu não me engano, desse ano, que colocaram um tema como a questão da educação climática dentro da grade curricular. Mas acho muito legal, por causa que lá na COP, o que mais foi debatido foi o lance de querer colocar um tema um pouco distante, sendo que o mais essencial é estar falando sobre a educação climática dentro das escolas, tá ligado? Então, era muito legal ver, principalmente, tipo, uns moleques de 13 anos, mais novo que eu, lançando umas frases sinistras na frente do presidente do próprio país, e os caras não sabendo responder. Foi a parte que eu mais gostei, assim, tava olhando de camarada com os alegrianos, falando, nossa, esse moleque é insano. Nossa senhora. Mas é basicamente isso, né? A COP27, esse ano, tanto eu, a Ana também fez, né, a inscrição para tentar participar da COP. Então, para tentar participar, e é legal, por causa que a COP, basicamente, ela tem meio que duas COPs, entre aspas. Porque tem a COP, que é a principal zona, e tem uma outra, que na verdade a sigla é diferente, que é basicamente voltada especificamente para a juventude. É um evento menor, que rola normalmente em outros locais, mas só que é voltado mais para a juventude, e a gente meio que se inscreveu lá no editalzinho, que a ideia é tentar fazer a gente participar de ambos, né? Na COP, que vai rolar também lá pelo lado dos Emirados Árabes, só ano que vem, que eu acho que vai ser a COP do Brasil, e a outra, que é voltada para a juventude, vai rolar na Europa, se não me engano, né? Alguma coisa assim. Tomara que passe, é legal viajar, de graça, com tudo pago. Já manda as mensagens. Mas é isso, meio que as nossas partes, tipo assim, que mais marcaram foram essas mesmo. Fora a questão, igual a Ana mesmo falou, né? O fato do próprio desenvolvimento do projeto. A gente ir fazendo as coisas e as coisas não dando certo, falando, nossa, que missão. Fora as partes que passa raiva, né? Mas isso daí é normal, é tranquilo. É de praxe. Acontece. O que motivou vocês a entrar no Puro Ouro Verde? Basicamente, tipo assim, é aquilo que motiva quase todo mundo a fazer um projeto social, né? Que é a falta, né, a inexistência, basicamente, de movimentos dentro da região onde você está, ou a existência de movimentos que não estão fazendo o negócio meio que da forma correta que era para ser feito, ou da forma abrangente que era para ser feito, né? A gente meio que viu que, tipo, Iguape é insano. Iguape é, tipo, a maior extensão territorial do estado de São Paulo, consegue ser quase um terço maior que a própria cidade de São Paulo, tá ligado? 90% é de pura mata, tanto que é daí que veio o nome do projeto, né? Puro Ouro Verde. E mesmo assim, meio que não tinha nenhum movimento de grande destaque, até de mínimo destaque, para falar a verdade, dentro do nosso município, sabe? Tipo, tinha alguns movimentos tipo, escolares, como o PAN, né? Que tem aqui, que é o Projeto Ambiental, Projeto Agente Ambiental Mirim. Eu fiz parte do PAN, inclusive, na fundação. Aí depois eu saí, porque eles começaram a envolver coisa de igreja com o projeto. Detalhes. Mas só que, tipo, a gente percebeu que não tinha quase nada sendo feito, principalmente pelo próprio município, pela própria prefeitura, né? Ai, que novidade. O poder público não fazendo o trabalho deles. E então foi aí que a gente pegou e falou, vamos criar o projeto para poder estar tentando movimentar isso. E é isso que a gente tem feito. Conseguimos fazer algumas coisinhas para cá, umas coisinhas para cá, né? Querendo ou não, eu percebo que depois que a gente começou a movimentar um pouco o projeto, começou a aparecer um pouquinho mais de coisa, né? As escolas começaram a fazer um pouco mais de coisa voltada para o meio ambiente. Isso daí é legal, sabe? Tipo, a gente não sabe se a gente tem propriamente como é que eu posso dizer, meio que nós somos os culpados por estar acordando devagarzinho as pessoas. Mas só que, tipo, é legal ver isso. Mas isso aqui é basicamente isso, né? O que motivou a gente foi o fato de não estar acontecendo nada. Então a gente resolveu
está fazendo alguma coisa. Porque esse é o ponto, né? Um negócio que eu sempre falo para todos. Se nada acontece no local onde você está, é só você ir lá e fazer. É simples assim. E é se preparar para passar raiva. Sempre. E quais são as metas, o objetivo que vocês propõem alcançar? Bom, o objetivo principal de todos no momento é conseguir dinheiro para nós estar fazendo nossas coisas. É a autonomia financeira, né? Por causa que no momento a gente está sem verba, participamos de alguns editais, né, que a gente não conseguiu ser selecionado, passamos raiva, muitas vezes aqui, sentado nesse mesmo local, assistindo a live de apresentação dos aprovados, Ana quase chorando aqui quando eu vi que a gente não tinha sido escolhido, né? Mas só que a principal mesmo é estar conseguindo uma autonomia financeira, uma forma de financiamento, né, para poder estar lidando com as coisas do projeto, por causa que, ainda mais quando se trata de questão ambiental, é muita viagem para lá e para cá, é muito tempo que a gente tem que estar disponibilizando para isso, né? Então, é muito material para estar comprando também, e, tipo, sozinho a gente não consegue lidar, sem falar que a gente também aumentou o número de membros agora do projeto, agora são 7 no total, né? 7, 6, 7, nem lembro mais. Que a gente conseguiu pegar mais algumas pessoas, então são mais pessoas para a gente estar levando para os locais, basicamente. Então, precisa de grana para tudo isso daí. Estou esperando o fusquinha do MPA, para poder estar levando a gente. Mas, fora isso, também a questão da ampliação territorial, que a gente sempre tem falado bastante, né? Porque a gente atua sempre em Iguape e Ilha Comprida, que é onde está no nosso alcance, porque, para quem não conhece basicamente a região, Ilha Comprida é basicamente colada com o Iguape. Tanto que Ilha Comprida, até poucos anos atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás, ainda era um bairro do município de Iguape, né? Depois que foi emancipado e se tornou um município. De uma forma meio duvidosa, porque tem várias coisas na lei ali que vem, que isso foi de uma forma meio corrupta, que foi construído, que foi rolada essa emancipação de Ilha Comprida, envolvendo o dinheiro por fora, mas tá bom. Então, um dos nossos desejos mesmo é estar ampliando, indo para Cananéia, fazer uma visita em Itanhaém aí, para poder ver uma galerinha aí da hora, entendeu? Então, ampliando esse território, está fazendo algumas coisinhas em outros municípios. E o principal, na verdade, até na frente, que é a própria autonomia financeira, é a parte da certificação, né? É transformar o puro ouro verde, tirar ele do ramo de um projeto informal e transformar ele em uma associação mesmo. Chamar um pouco mais de gente, tá conseguindo aí um CNPJ para nós, para poder estar conseguindo participar de alguns movimentos que exigem isso, né? Exigem estar tendo uma documentação propriamente dita. Essas são nossas metas, basicamente. Autonomia financeira, ampliação territorial, né, de movimento e a certificação como associação. Inclusive, eu queria destacar, né, que acho que um dos motivos para movimentos e coletivos não irem para frente é essa dificuldade, essa burocratização mesmo de participar dentro do seu território, né, de conselhos municipais. A gente, por exemplo, tinha aberto o Conselho do Meio Ambiente, algo assim, Isso, né? era o Conselho do Meio Ambiente. E a gente não conseguiu participar justamente por ser um coletivo informal, sabe? Então, esse sistema ele se faz burocrático para que a juventude em si, né, os movimentos não consigam estar lá exercendo o seu direito mesmo de fala, de expressar, né, o que se quer, enfim. Eu acredito que esse era um ponto que eu queria destacar nessa relação. Tanto que com relação a esse Conselho do Meio Ambiente de Iguape, meio que até agora ele não existe, por causa que não tem projeto formal aqui no município de Iguape, na verdade já tem, né? Tem a Associação Ananorcas, que é formal, querendo não tem o PA Rendas também, que daria para tentar estar se encaixando lá, talvez, não sei também, mas só que tipo, poxa, basicamente atuante desse jeito é mais só a gente mesmo e eu acho que um ou dois projetos do bairro de Capara, que também são informais. Então, meio que o Conselho do Meio Ambiente é só um nome, só um título até agora com vazio, por causa que, pô, não existe isso no nosso município. E eles sabem muito bem que não existe. E igual a Ana disse, é por causa disso mesmo que é tão burocrático estar entrando, porque eles sabem que não tem. Muito brabos. Agora Essa galera... é a nossa pergunta para vocês.
Vocês estão preparados? Pergunta bombástica, hein? Ó, quais são suas formas e estratégias, né, de abordagem de temas tão complexos com a juventude? Basicamente, né, como é que vocês conseguem estar abordando esses temas que a gente está conversando aqui com a juventude de Itanhaém, tá ligado? E também com a mídia, que vai muito mais além do que Itanhaém. Como é que vocês fazem isso? Qual que é a estratégia de vocês? Como que vocês abordam essas coisas? Você quer começar, meu parceiro? Bom, a gente sempre tenta fazer de uma forma mais simples. É uma coisa complexa e que realmente não dá para explicar muito, mas a gente tenta entrar na Tipo, na questão de linguagem? isso na linguagem da pessoa, né? Estética, de linguagem, tal, da gente abordar assuntos importantes, sem que não seja muito, né? Que não seja muito forçado, que não, né, que seja muito mais receptivo nas pessoas, o que a gente tenta, a gente tenta fazer de uma forma mais, tipo, fazendo sarau, fazendo parada mais cultural, que é uma parada que a gente vê que aqui pega bastante a juventude. A juventude sempre tenta ver alguma parada aqui, ó, um show, uma música, uma batalha de rima. Isso puxa muito a galera. Então, essa, esse tipo de mais abordagem, assim, né, mais social, puxa mais a galera pra gente. Tipo, eu vi acho que o Ian Neves falando sobre isso uma vez, né? Que acho que perguntaram pra ele, tipo, nossa, como você faz pra falar sobre esse tipo, todos esses temas com as pessoas sem soar meio palestrinha, sabe? Aí ele tava falando que a parada é ser justamente ir onde dói na pessoa, sabe? Porque, tipo, todo mundo tem feridas abertas em questões muito específicas e, tipo, não, a gente não é estranho chegando nessas pautas, sabe? É exatamente isso. Nós somos pessoas jovens que moram em Itanhaém e que sofrem diretamente com todos esses tópicos, tipo, falta de emprego, falta de acesso à cultura, acho que são os principais, na verdade, né? O lance de empregabilidade, acesso, né, oportunidade, até educação, que é um tópico difícil, né, para quem não só para a galera que está no ensino médio, mas também para a galera que tenta o superior, né, que a gente está a 2 horas das principais faculdades aqui da região. Então, tipo, são realidades que afetam a gente desde sempre, entendeu? Tipo, desde quanto a gente se enquadra, assim, nessa população. Então, tipo, a gente está falando de dores que são nossas e que atravessam as outras pessoas também, sabe? Então, é esse lance, tipo, a gente tá falando de algo que todo mundo sente, não é uma dor, tipo, alheia à galera, sabe? Então, tipo, pô, se a gente falar, talvez, de temas que a galera daqui não sente tanto na pele, talvez soe meio estranho. Mas acho que justamente pelo nosso projeto trabalhar com questões regionais e tudo mais, né, ser voltado, tipo, para Itanhaém em específico, a gente trata muito de questões que vão ser facilmente absorvidas por todo mundo que é jovem aqui, tipo, todo mundo que já experienciou um rolê na ladeira acabar em bala de borracha, tá ligado? Tipo, você não conseguir sair de casa porque sua rua está alagada, né? Ou você passar 4, 5 anos depois que você se forma no ensino médio sem conseguir um emprego. Então, tipo, são realidades minha, do Júlio e de 80% da galera que tá na nossa faixa etária que mora aqui na cidade, né? Então, acho que a estratégia é, tipo, falar de dores que são nossas e que coincidem, né, de também ser da maior parte da galera da nossa cidade por aqui, né? Perfeito, mano. Basicamente, perfeita sintonia com a gente. Aí a nossa pergunta é: qual o tratamento das políticas públicas dentro do seu município, principalmente para a juventude? Então, A gente tem uma ausência bem grande, né, que não é muito diferente, né, de Iguape e tudo mais. Como o Júlio disse no início da live, né, acho que a Baixada, assim, como um todo, é conhecida por, né, tipo, falam assim, tipo, nossa, Santos, cidade de velho, tem, cidade de velho, Praia cidade de velho, entendeu? Tipo, obviamente, né, a população idosa aqui, tipo, é muito grande, né, a galera vem passar aposentadoria aqui e tudo mais, né? Então, tem muitas políticas específicas, né, para a população idosa, mas esquecem da galera que nasce aqui, né, e cresce aqui também, né?
Então a gente não acessa muitas políticas públicas específicas para a juventude, né? E tem um Conselho Municipal da Juventude também, que tem um desmonte bem grande. A gente tem pessoas que estão muito, muito além da faixa etária, né, dos 14 aos 29 ocupando os cargos, né? E como vocês mesmos citaram, né, é muito difícil fazer parte desses espaços por conta da burocratização, né? Então, tipo, às vezes não só como projeto, né, como coletivo informal, né, que é difícil, mas como munícipe também é difícil, né? Então, porque essa burocratização também existe, é uma linguagem que te afasta, são rotinas, né, de trabalho que te afasta também, porque tu tá ali, você quer lutar pelos seus direitos, mas ao mesmo tempo você também quer sobreviver por conta própria, tá ligado? Você também tem suas próprias questões para tratar, né? Tá trabalhando das 8 às 7, entendeu? Sem disponibilidade para estar colando em reunião, né? Ou para estar acompanhando pautas na maior parte das vezes, né? E acho que tudo isso, por exemplo, a questão do acesso ao ensino superior, né, também. O nosso transporte universitário aqui, por exemplo, podia ser uma política pública, mas também é feito por empresas privadas, né? Então, tipo, às vezes, mesmo se você está ali numa universidade pública e tudo mais, né, consegue acessar, você vai ter que tirar um dinheiro do bolso para custear transporte universitário, que não é barato. Então, tem muitas questões específicas, né? A gente não tem nenhum cursinho popular preparatório para vestibular, nem nada assim, sabe? São questões, tipo, extremamente básicas quando você pensa em acesso para a juventude, né? Sei lá, uma fábrica de cultura, um SESC, sabe? Tipo, coisas desse tipo e não temos, né? Então, assim, tipo, coisas comuns, né? Voltadas para aspecto social cultural que a gente não acessa, né? Acho que esses são os que eu consigo listar de cabeça, mas tem tanta coisa para se pensar quando você fala em juventude, né? Tanta coisa que podia estar sendo feita pelo poder público e que simplesmente não faz, né? E a gente tá aí, a gente cobra, a gente grita por essas coisas, sai como errado, se estressa, continua gritando, sai como errado de novo e vira esse ciclo infinito, né? Que é difícil mudar, né? Mas a gente segue, acho que tentando, pelo menos, conscientizar outras pessoas do que precisa ser feito para que a gente quebre esse ciclo, né? Outro ponto interessante também é que existem políticas públicas. Para a juventude, tem. Agora, para qual juventude da cidade que tem? Porque bastante da juventude não tem essas políticas, Não chegam até lá, não né? chega. Né, os bairros periféricos aqui, eles são muitos e a juventude está bastante concentrada nesses locais, né? Então é difícil, tipo, a informação não chega até lá e não há esforço ou vontade de fazer a informação chegar até esses espaços, né? Eu acredito muito naquela história de que, tipo, o Estado nele não é ausente, né? Tipo, não existe ausência de Estado. Falar, tipo, nossa, o Estado não atua lá. Não, ele atua. Só que de maneiras diferentes, dependendo do local onde você tá, entendeu? Tipo, se você nasce numa região mais privilegiada, você vai conhecer a atuação do Estado de uma forma, tipo, tendo políticas de cultura, de educação, de saúde, de lazer, etc, sabe? Se você mora numa região periférica, favelada, você vai conhecer o Estado chegando com policiamento em massa, chegando pra, entendeu? Tipo, desmatar sua rua, coisas desse tipo, sabe? Então, ele tá ali, sabe? Só que tá de maneira diferente, sabe? Ele não tá ausente, não. Ele tá atuando e ele tá atuando numa visão extremamente específica para esse recorte de pessoas que moram naquela região, entendeu? Então, acho que é isso. É aquele lance de ele estar atuando mais seletivamente. Né? Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, entendeu? Essa é a parada. E agora vamos para a última pergunta, que é uma pergunta polêmica, inclusive, por causa que, bom, basicamente, o Nuca de Ita, quando ele foi criado, né, foi em conjunto com mais, quanto foram 4 da Baixada Santista e 4 do Vale do Ribeira? Acho que foram 8 municípios. Então, 8, 4 de lá e 4 de cá. Foram como todos da Baixada, excluindo o Santos, né? Eu acho. Eu lembro. Isso, era isso que você tinha falado também. Era isso aí que você tinha falado também. Eu não tenho tanto conhecimento dessa parte por causa que eu era mobilizado quando entrei no NUCA, né? A Ana que era mobilizadora. Eu era mobilizado penetra. Eu também sou penetra.
Penetras no Verdade, Nuca. né? Você também era penetra. A gente foi na viagem por causa que um dos mobilizadores não foi. Eu não fui por causa que Samara não tinha ido. Eu lembro dessa história, mano. Pode falar, pode falar. Fique dormindo nada lá. Era muito bom, velho. Mas só que, basicamente, tipo, tinha tantos Lucas que foram criados ao mesmo tempo, e meio que atualmente o de Ita é o único que tá atuando para valer ainda, né? O resto tá tipo. Eu acredito que seja. Então, aí que vem a pergunta polêmica, que é: o que faz o coletivo no Nuca de Ita seguir na ativa? Que faz o Nuca de designativa, meu mano, JC. Eu posso falar por mim. O Júlio Falar por também mim. chegou depois, inclusive, do fim do Que é o ódio. ódio. O Boa. ódio é um ódio de você ver uma coisa errada e não ter, e você olha pro lado e ver que não tem nada para a juventude, não tem nenhum projeto específico para gente, né, para a juventude da cidade. Então a gente vai lá, é no ódio. No ódio da gente tentar construir alguma coisa para a juventude, para gente que sente na pele a dificuldade de um trampo, a dificuldade de um estudo da hora e de qualidade, para geral, um sistema, né, de saúde também legal para gente, e a gente vê que não tem, então a gente age no puro ódio para tentar ver, né, para mudar essa realidade. É uma realidade que impõe para gente. E o ódio motiva bastante, né? Tipo, essa é a parada. Acho que talvez o sentimento que mais faz você agarrar o que você tem e ir pra cima, porque como vocês citaram todas as dificuldades de coletivo independente, né? Falta de grana, esses espaços extremamente burocratizados, arranjar espaço também no seu tempo e rotina, né? Tipo, você tem trabalho, você tem estudo, você tem sua própria vida de jovem, adolescente, jovem adulto para tocar, então, tipo, é muita coisa nesse período de tempo, e tu tá lutando pelos seus próprios direitos enquanto você sente automaticamente as consequências de você não ter acesso a eles, né? Então, você sente raiva, mano. E é isso que te motiva a fazer. É isso que motiva a gente, pelo menos, né? A fazer o que a gente faz. E mesmo com todas essas dificuldades, inclusive mesmo sem... Acredito que o principal, né, para fazer um coletivo funcionar, que é o apoio institucional e financeiro. Inclusive, né, aliás, sobre a gente ser o único dos Nucas, né, que eu não acho que seja o único, né? Porque vocês são a formação original do Nuca de Guape e, tipo, vocês estão nativos, tá ligado? Só trocaram de nome, estão aí com objetivos mais específicos, entendeu? Mas é, tipo, a mesma galera com a mesma motivação e acho que é uma forma, né, de manter o Nuca ativo. Mas, enfim, tipo, sobre, sei lá, a gente continuar com esse nome, por exemplo, né? Eu tava ali no meio da galera da Unicef, né? Eu faço parte do Conselho Jovem. E aí, tipo, trocando ideia com a galera que faz parte dos Nucas do Semiárido, que, como eu falei, tem uma estrutura totalmente diferente dos Nucas de São Paulo. Eles contando, assim, a nossa trajetória e, tipo, sei lá, mostrando nosso perfil no Instagram e falando um pouco do que a gente faz. Falaram assim, gente, como assim vocês continuam usando, né, o nome, né? Nuca e tal. Porque, tipo, tentar associar a gente, por exemplo, tentar parecer que a gente faz algo semelhante aos Nucas do Semiárido, tipo, algo nada a ver, assim, né? Porque os Nucas do Semiárido, eles são institucionalizados, então eles funcionam dentro do poder público, né? Inclusive, eles têm uma relação, tipo, muito mais próxima, estreita, a relação que a gente, como Nucas da Baixada, deveria ter tido, né, com o poder público dos municípios em que a gente mora. Então, tipo, e que a gente não teve, né, tá ligado? Então, e a gente atua fora da institucionalização, né? A gente atua, tipo, falando diretamente, né, do que o poder público não faz, dando nome aos bois, tá ligado? Tipo, falando exatamente quem não tá fazendo o que devia estar fazendo, sabe? E, tipo, o nome, né, os Nucas do Semiárido, eles, que acho que são, tipo, os originais, assim, né, que carregam esse nome, eles têm essa estrutura diferente. Então, talvez a gente não deveria continuar usando o nome Nuca de Ita para não associar, né? Assim, tipo, porque são trampos muito diferentes, né? Que a gente acaba fazendo.
trampos, acredito que igualmente fodas, né, formados por jovens que estão, tipo, atuando com políticas públicas de juventude, mas a maneira de fazer é bem diferente. E a gente teve algumas conversas sobre, tipo, não, vamos trocar o nome do coletivo, né, mas acabou que a gente não botou em prática até hoje, né, então, inclusive, se você é uma das pessoas que está assistindo isso e tem alguma opinião a respeito, você acha que eu nunca devia trocar de nome e tal, né, fala aí pra gente, né, que é uma decisão que a gente não tomou ainda, mas que talvez seja interessante, né? E não tenho ideia de nome, aliás. Você tem ideia de nome? Vamos pensando, Vamos vamos pensar. pensando. E acho que é isso. Perfeito, velho, perfeito. Na moral, aí, o bagulho do ódio ser um dos motivos do Luca continuar, tipo, é o bagulho que vale pra todo mundo, né? Tanto que eu acho que eu lembro que tem uma frase, né? Que é quando o amor e ódio estão em perfeita sintonia, é a melhor fonte de energia pro ser humano seguir nativa, tá ligado? Então, mano, é insano, né? Na moral, é insano. Mas, É o ódio que move a gente, né? O ódio que move. e aí, mano, bora pros tópicos? Bora. Bora lá. Se vocês quiserem fazer as Vocês vão honras. nisso? Vocês vão nisso? Não, Pode eu ser. quero que você está fazendo. Ah, então tá bom. O Nuca é novato, né, na parada da questão de consciência ambiental, né? A gente entende que, tipo, isso faz parte, inclusive quando você estava falando sobre expandir, né, o Pururu Verde para outros territórios, eu estava pensando que faz total sentido, né, porque, mano, é tudo Mata Atlântica, e, inclusive a região, né, se tiver errado me corrija, mas, tipo, a região da São Paulo, onde a Mata Atlântica tá mais, do Sudeste, né, em que a Mata Atlântica tá mais preservada, né, aqui na nossa Sim. região, então, tipo, é todo sentido, e o nome, aliás, Pururu Verde, né, faz todo sentido com o local em que a gente está, né? E aí a gente estava falando, né, mencionou um pouco sobre consciência ambiental, e eu acho que o que fez o Nuca assim voltar, né, os olhares para esse tema em específico foi justamente tudo que a gente vê sobre sentir na pele, né, os efeitos disso. Nos últimos tempos a gente tem escutado falar bastante sobre racismo ambiental, né, sobre como esses últimos tempos, né, de ebulição global, né, porque a gente não fala mais de aquecimento global, né, sim de ebulição, porque a gente está em níveis extremos, né, tudo isso acaba colocando uma luz ainda mais forte no que se diz respeito à desigualdade social, porque as consequências, né, desses desastres ambientais, ela não chega da mesma forma para todas as populações, né. Tem populações específicas que vão sofrer muito mais com esses danos causados, e a gente fica se perguntando o que que a gente, o que que eu, Lucas, o que que ele, Júlio, você, Ana, você, Vitor, pode estar fazendo a respeito, sabe? Disso. A gente fica se perguntando o que que a gente pode fazer para mudar, né? Porque a gente se sente aqueles peixinhos pequenos no oceano, a gente sabe que a luta é bem maior do que todos nós, mas a gente também sabe que tem muita gente trabalhando nisso há muito tempo. A gente fica mais desesperado, né? Porque a gente sente, né, que a situação tá crítica, né, e tudo mais, mas como a gente discutiu um pouco, isso é parte da estratégia, né, que tentou empurrar pra gente também, no sentido de que não, o mundo vai acabar daqui a pouco, entendeu? Tipo, não precisa fazer nada, sabe? A gente já destruiu tudo que tinha pra destruir, vai todo mundo morrer mesmo, então, sabe, não tem nada que precise ser feito, quando na verdade a gente precisa fazer muito, sim. Eu acho que... Pode falar. Aqui, então, essa ideia de o fim do mundo já tá escrito, que não tem, e que qualquer coisa que eu for fazer é só um desperdício, isso não é verdade, a gente consegue mudar. Lógico que vai existir mais força, vai existir mais vontade, mais trabalho, mas não está escrito que todos esses problemas ambientais acontecem, vai acontecer, não tem como mudar, já era. A gente, né, tem que buscar formas de superar isso. Eu queria, inclusive, que vocês comentassem a respeito do que vocês têm de conhecimento sobre essas notícias que a gente vê na TV, tipo, nossa, a gente tem
5 anos até que tal assunto se torne reversível, sabe? Essas chamadas específicas que geralmente estão atreladas a governos, tipo assim, tá lá, né, os presidentes todos reunidos e aí, tipo, a gente vê anunciando algo assim, tipo, pô, a gente tem tais quantidade de tempo até que tal dano se torne irreversível como maneira de pressionar, né, esses governos a fazerem algo a respeito. E aí eu queria que vocês comentassem o que vocês têm conhecimento acerca disso também. Enfim, a gente pensa, né, que como a conscientização ambiental, a educação ambiental é uma das maneiras, né, de pelo menos a gente acessar e conscientizar a população do que anda acontecendo, né, de todos esses tópicos, desde da origem, né, do que significa, de como o capitalismo destrói, tudo que a gente conhece, né. Com relação a isso, principalmente já começando com essa questão dessa questão de coisa, da mídia falando que mídia e também algumas organizações chegando e falando, né, temos tanto tempo para até o quadro disso daqui ser reversível. Tem dois poréns dentro disso daí. Existe o porém do que realmente existem algumas questões que, bom, dentro do nível, como que eu posso dizer, dentro do nível físico, dentro do nível mesmo aplicado, realmente existem algumas questões que podem se dizer que é próximo da irreversão. Tem algumas coisas que realmente, tipo assim, obviamente não é 100% irreversível, porque pode ser que um quadro volte ao normal, a questão é o tempo útil de vida, por causa que pode ser que um quadro volte ao normal daqui a 10 milhões de anos. Aí, tipo, a gente nem vai existir mais, mas só que o quadro vai voltar ao normal. Mas também, uma parte muito gigantesca disso daí é a própria questão da mídia em si tá aplicando o sensacionalismo para estar conseguindo, né, mais ibope em cima daquilo ali, né, em cima daquela imagem, que é a mídia sendo mídia muitas vezes, que é a questão de chegar a um assunto que na realidade nem é de tal nível, que isso que me dá muita raiva, às vezes ver alguma coisa que, tipo assim, não tem nada a ver, esse bagulho não tá nesse nível, mas só que eles fazem questão de dizer, não, isso daqui tá exorbitante, ano que vem nós está morrendo, ano que vem acabou a vida do mundo. Mas só que é um assunto muito louco, por causa que ele gera dois movimentos, né? Onde um movimento é o fato de ajudar a engajar as pessoas a estarem tentando fazer alguma coisa, E o segundo é o organizações, ecossismo. tá ligado? E também gera o bagulho de, tipo assim, a galera, muita gente tá olhando e tá fazendo justamente aquilo que vocês estavam falando. De chegar e falar, mas já que falta só 5 anos para isso daqui acontecer, o que a gente vai fazer, né? Deixa quieto, não tem que acabar uma hora. É no tempo de Deus, né? Se Deus quer, quer pra ser. Então, tá ligado? Mas tanto que o bagulho que mais tem sido comum atualmente, que eu mais tenho ouvido gente falar, é bagulho de tipo assim, não, é um pensamento fora de série. Dá vontade de chegar e falar, cara, vira filósofo, porque você é louco, eu nunca parei pra pensar desse jeito que você tá pensando. Vira filósofo, só que bem longe de mim, tá ligado? Por causa que é umas frases de tipo, pô, mas só que se for resolver isso daqui, provavelmente vai aparecer outro problema. Então, fica vindo um problema atrás do outro, então é melhor deixar isso daqui, porque é assim, né? A gente deixa parado que tem que deixar parado. Aí fica olhando, tipo, tá bom, só some da minha frente, só antes que eu tenha um surto aqui no sozinho, eu posso ser igual. Mas, mano, é um bagulho fora de série com relação a esse tema em si, tá ligado? E, mano, e outro. Ana vai querer falar mais alguma coisa com relação a isso daí? Eu queria destacar um chat que teve, que rodou aí pelas redes sociais, que é até engraçado, né? Que acho que foi pela G1 que foi publicado, né? Tem chat começa, a manchete começa assim: aquecimento global, 2 pontos. Como sua geladeira está esquentando o planeta? Viu só sua geladeira, Então, gente, toma cuidado. A geladeira da sua casa vai fazer o planeta pegar fogo. Nossa, tipo assim, quando a gente fala sobre as grandes mídias, né, a gente não tá exagerando, a gente não tá falando que, gente, a gente é mentiroso, não. Tá sendo exposto a algo e que se a gente não for atrás, né, para entender o real motivo, a gente vai achar que a culpa é nossa mesmo, porque a gente tá num sistema que culpabiliza o indivíduo mesmo. Só que é o contrário, são as grandes empresas, as grandes mídias mesmo, que fazem isso com o planeta. O que está acontecendo com o planeta não é culpa do indivíduo. Eu acho que só queria destacar isso. Dá lucro, né? Tipo, vender essa solução fácil porque você oculta
os reais culpados, né? Que destrói o planeta, os agrotóxicos que usa bastante água e. Ah, não, é só você usar pouca água, é só você demorar pouco no chuveiro. Tá tentando usar argumento como bode expiatório de um problema que, né, né, que a gente sabe o que é. Que não é você. Tipo assim, é muito louco, por causa que tem um dado que eu separei aqui, que basicamente pesquisas, né, com relação à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, né, que é o EPA, a Agência Europeia do Ambiente, que é o IEA, a ONU em si, o Greenpeace. Basicamente, eles têm algumas pesquisas que, meio que, fazendo um cálculo por cima, meio que a população mundial em si, a questão das pessoas em si, elas são responsáveis de basicamente uns 25%, tá ligado, das emissões de gases de efeito estufa. Os outros 75% é por empresas, entendeu? E além de, tipo assim, sem ter dados específicos, mas só que alegando o bagulho da empresa ter uma porcentagem, tipo, substancial dentro da poluição de ar, de água, do solo. Então, meio que não faz sentido a ideia de jogar o bagulho em cima da gente, porque a gente realmente tem culpa em cima de muitas coisas, porém, são as multinacionais que estão destruindo com o nosso planeta, produzindo de maneira exorbitante e sem ligar nem um pouco para as consequências, um bagulho que, tipo assim, metade da população compra e o resto é tudo abandonado em algum galpão aleatório pelo mundo. Tem um dado brasileiro também bastante semelhante, né, feito pela Agência Nacional de Águas, né, que só no Brasil mais de 70% do consumo de água é usado pelo agronegócio e pela pecuária, né? Então, tipo, o que seu banho curto vai interferir no 70% de água que está sendo usado pelo agronegócio e pela pecuária nesse momento, né? E mesmo sendo um dado tipo, extremamente claro, né, e exorbitante, todas as campanhas que a gente vê sobre conscientização ambiental, elas são direcionadas ao cidadão, né, dessa exata maneira que a gente estava falando, banhos mais curtos, separar seu lixo, ter escovar os dentes rapidinho, né, também, tipo, que obviamente são práticas, né, bacanas e tudo mais, mas completamente, né, não sei se eu posso chamar de inútil, mas, tipo, baixíssimas, com baixo efeito próximo desses reais números, entendeu? Abafando mesmo qualquer real problema, né? Gente, é assim, ó, a água do mundo está acabando, então beba pouca água, entendeu? Pode ser que surjam umas pedras nas partes do seu corpo, mas é legal, pedra é bom para a vida, entendeu? Ajuda a natureza, né? É rocha. É muito doido essa parada de beber pouca água e etc. Se a gente considerar que, tipo, tem populações que nem têm acesso à água limpa e tudo mais, etc. E mesmo assim tem essas campanhas específicas. Pode falar, Aninha. Não, eu ia falar, né, indicar um livro que eu já tinha comentado para vocês no grupo, falando sobre essa parte, né, de conscientização. Tem esse livro do Paulo Freire, lindo, maravilhoso, que é uma Pedagogia do Oprimido, né? É uma das suas obras mais famosas dele, e onde ele vai falar, né, sobre esse papel do oprimido e o opressor dentro da sociedade, né? Então, não tem como falar sobre conscientização sem citar o Paulo Freire, né? Então, eu indico esse livro. Ele também vai estar citando nessas questões da manipulação, que é basicamente o que acontece, né? Essa alienação do opressor contra o oprimido, né? Da gente tomar os banhos mais curtos, da gente fechar a torneira para escovar o dente, né? Então, quando a gente fala da conscientização, né? Que eu acho que é o ato para a gente começar a agir, a gente não está falando sobre a conscientização do capitalismo verde, né? Do capitalismo sustentável. A gente está falando de uma conscientização crítica para a gente, tá acontecendo isso e isso e a gente não é o culpado, mas a gente tem que se coletivizar para, a partir disso, rolar a mudança. Então, o Paulo Freire, além disso, ele vai falar inúmeras outras coisas. Então, eu indico essa leitura para entender um pouco mais sobre conscientização, né? E como isso é importante dentro da nossa sociedade para movimentar, né? E mudar aquilo que nos afeta. Eu acho que é isso. A educação é um ato de amor, por isso de coragem. Mais uma aí para você. Bravíssimo.
Sobre o ecofascismo que eu tinha comentado aquela hora, também se tiverem, né, algo para adicionar a respeito disso, né, tipo, foi um termo que eu conheci recentemente também e que, tipo, explodiu minha mente a respeito disso, né, porque na minha compreensão, é o nome que se dá a esse discurso fácil do tipo, mano, é isso, o mundo vai acabar e, né, tipo, tudo isso que tá acontecendo, todos esses desastres naturais são culpa da atividade do homem, são culpa da atividade humana. E a gente não dá nome a quem são esses grupos específicos, entendeu? Eu nunca desmatei milhões de hectares entendeu, na Amazônia para plantar, sabe, pra plantar soja e criar gado, entendeu? Tipo, quem são esses grupos específicos que fazem esse tipo de coisa? Tem comunidades que vivem em total harmonia e, inclusive, contribuem para a preservação do meio ambiente, né? Os povos originários, as comunidades indígenas, têm uma relação totalmente diferente do que a relação do capitalismo, né, dos grandes capitalistas com a natureza. Então, tipo, quem é essa atividade humana, essa, tipo, o homem destruiu o planeta que a gente tanto fala, sabe? Então, sempre que a gente fala de conscientização ambiental e tal, tipo, é muito importante tomar esse cuidado para não cair no papo ecofascista e também para saber identificar, né, quando alguém que se propõe a falar a respeito, tipo, tá, na verdade, né, usando, né, de mecânicas aí do ecofascismo para poder falar a respeito, né? Porque é isso, tipo, enquanto o capitalismo destrói, né, enquanto tem humanos que destroem, tem humanos que estão ali convivendo, assim, em total preservação a respeito, né, e com uma relação completamente diferente desde o princípio dos tempos, e que são vistos, né, na verdade, como inimigos, né, pelo capitalismo a respeito disso. A gente vê povos indígenas perdendo suas terras, né, terras que estão ali em total preservação, comparadas às terras que são dominadas pelos grandes capitalistas, pelos fazendeiros e tudo mais. E, enfim, são vistos como inimigos, né? Enfim, não é culpa da humanidade como um todo, né? A gente sabe que os nossos vilões têm nome. É um bagulho muito louco. Porque, igual, eu ia até zoar na hora que você tava falando sobre. Eu não fui eu que desmatei trocentos hectares, né? Porque aquele lance também não fui eu que tentei estar pegando e destruindo o meio ambiente de uma aldeia indígena do Vale do Ribeira para tentar estar pegando um minério raro para estar comercializando pelo mundo inteiro, né? Mas quem tentou fazer isso foi um certo presidente aí, muito legalzinho, que não é amiguinho dela. Mas só que Mas aqui é basicamente isso, velho. É o bagulho de, tipo, pegar e realmente jogar todo um peso em cima de um grupo que não faz nenhum sentido tá sendo nomeado como culpado daquilo ali, tá ligado? É a mesma coisa que eu pegar e, tipo, sei lá, mataram uma pessoa aqui na rua de casa e os caras chegarem e falar, mas a culpa é de vocês, moradores que moram aqui nessa rua, por causa que vocês moram aqui, vocês têm que fazer a segurança desse lugar. Sendo que quem tem que fazer a segurança é o corpo que é especializado em estar fazendo a segurança do município, tá ligado? Então tipo, o bagulho mais revoltante que tem. Um dos, né? Recentemente, um vereador daqui da cidade, né, fez um vídeo daqueles bem chamativos, virais, né, etc., culpando, né, a própria população pelo mau descarte de lixo, né, e como é fácil você gravar um vídeo desse fazendo esse tipo de chamada e tal, né, de maneira extremamente sensacionalista, como se fosse um problema simples, assim, de resolver, do que apontar que, por exemplo, Itanhaém é a cidade da Baixada Santista com o maior número de moradores sem acesso à coleta de lixo, né. Um bagulho que rola muito aqui em Iguape, tá ligado? Tipo assim, o prefeito do nosso município, amado município, querido prefeito, o senhor Wilson Almeida. Hashtag meu prefeito. Meu prefeito, ai, meu prefeito, Não é o você é um prefeito, pai. é um pai. Basicamente, tipo assim, uma das coisas que ele sempre comenta é de falar que o iguapense ele é meio porco, né? Porque a cidade vive suja, sempre suja, suja, suja. Só que aí se você for andar aqui pelo município de Iguape, você vai conseguir contar nos dedos quantas lixeiras que tem, né? E aí você pega e conversa com ele tentando entender, ué, por que você não coloca lixeira aqui, aqui, aqui? Aí vamos ao discurso dele tão... Nossa, é outra pessoa que também que deveria virar filósofo, entendeu? E eu compraria todos os livros dele para queimar, mas por causa que... Olha que frase tocante. Por causa que ele foi para a Rússia fazer uma viagem, porque ele só viaja. Nunca vi ele falando, viajei até Cananéia. Não, é para a Rússia, é para a Itália, é sempre assim. E
basicamente, ele falou que lá na Rússia era tudo limpo e não tinha lixeira. Então ele está tentando reproduzir isso aqui no município de Iguape, entendeu? Porque Iguape e Nossa. Rússia é quase uma coisa, entendeu? Metrô da passarela. Sim, exatamente. É, mano, é tipo ele chegando e lançando que ele não coloca lixo porque lixo atrai mais lixo. Atrai mais lixo. Então, se colocar uma lixeira, vai viver porco as coisas. Então, tem que deixar sem lixeira. Porque aí a pessoa é obrigada a levar o lixo para casa. Que foi uma coisa que ele até criticou também. Ele pegou e falou uma vez em uma reunião, não é uma reunião, mas só que era basicamente um encontro onde a escola Jeremias Júnior, aqui, do ensino médio aqui de Iguape, foi até a Câmara entregar aquele esqueminha, sabe, de o aluno entregar uma carta ao seu prefeito falando sobre coisas do município para poder estar conversando, e ele está dialogando ali na frente de todo mundo, onde lançou algumas coisas polêmicas, né? Mas uma delas foi de falar que, tipo assim, reclamar das pessoas que quando saem da igreja, né, da Igreja Católica Central, a Basílica de Iguape, elas ficam jogando lixo na lixeira da praça. Olha só que absurdo. As pessoas saem, jogam lixo na lixeira da praça e ele tem que ficar mandando gente ir fazer a retirada do lixo toda hora lá. Ao invés de levarem para casa, não, colocam na lixeira da praça. Olha só que coisa. Nossa, é um absurdo colocar lixo na lixeira. Meu, vocês já viram isso? Colocar lixo na lixeira? Nossa, credo, velho. É um horror mesmo. Entendeu? Chocante. A gente também tem outro grande filósofo aqui na cidade, né? Que diz que a culpa dos alagamentos e enchentes que a gente tem é da chuva. Entendeu? Alagou. Porque, tipo, não, eu gostei. É um grande filósofo que a gente tem também. E ele falou isso não apenas uma, mas duas vezes, nosso querido Thiago Cervantes. Então, assim, ele acredita fielmente que a culpa dos alagamentos e enchentes é única e estritamente da chuva. Não existe nenhum outro motivo para alagar e chover. Eu duvido que a casa dele alague, mas é o único motivo plausível, assim, para encher a nossa cidade inteira, ficar debaixo d'água, é porque chove. E aí essa é outra parada que já puxa para o próximo tópico, que é a naturalização desse tipo de evento. Porque a gente está em cidades praianas, né? Próximas do nível do mar e tudo mais, então acaba sendo, né, uma ótima maneira de tirar o deles da reta, né? Porque, tipo, pô, é um grande volume de chuva, realmente, junto à maré alta, e aí resulta em cidade alagada, né? Esse acaba sendo a única explicação que eles têm a respeito, né? Ignorando, tipo, tópicos como saneamento básico, que aqui na cidade é muito baixo, né? Tem um dado, tipo, enorme, assim, aqui na cidade, não vou encontrar agora. Mas se eu encontrar durante a live, eu vou citar ainda, porque Itaém também tem um acesso muito baixo à questão do saneamento básico, o que contribui, né, para as enchentes, né? A gente não tem uma cidade urbanizada da maneira que deveria ser. Então, tipo, são muitas questões que acabam contribuindo para a parada das enchentes. Mas é muito mais fácil e, né, de simples entendimento da população local que a culpa é unicamente da chuva e dos rios e das praias, né? Essa é a parada da naturalização que torna eles totalmente, né? Eles não têm nada a ver, eles não podem se responsabilizar por esse tipo de coisa, né? E não é só aqui que acontece isso. A gente vê muitas tragédias ambientais acontecendo que são tidas como naturais, né? A gente tem esse caso, né? Hoje a gente viu isso, né, por toda parte, né? As últimas 24 horas foram caóticas aqui na cidade. Mas a gente tem outros exemplos. Rio de Janeiro, há poucas semanas atrás, também muita gente perdeu suas casas, morreu. A gente teve aquela tragédia no litoral norte, ano passado, retrasado, onde também, né, foi caótico. E, assim, esse tipo de coisa pode ser vendido facilmente como desastre natural, né? Só que se você tem um olhar mais apurado a respeito, você sabe, né, que tem muito mais a ver com negligência e omissão, né? E aquela maneira que eu falei, que não é que o Estado está ausente, né? Ele atua de uma maneira extremamente específica para aquela população local, né? Sujeitando elas a esse tipo de moradia extremamente precária, em áreas de risco, não sei o quê. Tipo, ninguém quer morar em área de risco, né? Mas a população tá ali, né, e é jogada por esses cantos, e aí quando acontece um deslizamento, né, uma enchente, um alagamento, é um desastre natural. Com relação a esse bagulho de desastres, quem tipo, acaba se perdendo, às vezes não compreende,
O que a gente quer dizer é, tipo assim, vamos utilizar um outro exemplo para poder conseguir compreender melhor. A gente sabe que a morte existe, todo mundo morre, mas tem quem morra de fome. Então, e quando uma pessoa morre de fome é por causa da extrema pobreza, e quando uma pessoa morre de fome por causa da extrema pobreza é porque faltou o amparo, né, dos poderes políticos em cima daquela pessoa, basicamente a política pública. Então é basicamente isso, a questão de os desastres naturais existem, mas só que nem todos são exclusivamente por causa do meio ambiente. O fato disso é por causa que a maior parte dos desastres naturais ocorrem justamente em áreas que não são tão bem estruturadas, ou não têm alguma estrutura. São favelas, são bairros mais isolados, são sítios, são áreas mais abandonadas à margem da sociedade, entendeu? A periferia, no geral, é a que mais sofre, né? Morro desbarrancando, mas por que o morro está desbarrancando? Está desbarrancando por causa disso, disso e disso. Ok, mas só que por que as pessoas estão lá no morro? Justamente porque não tiveram locais para ela viver no meio da sociedade comum. E elas foram obrigadas a ir para cima do morro, para poder estar vivendo. Tanto que essa é a história da favela, que é uma história muito legal. Quem quiser procurar aí sobre a história da favela, tem muito a ver com tudo isso. Basicamente, quando a escravidão foi abolida, entre aspas, abolida, né? Legalmente foi abolida, mas só que até hoje tem escravos por aí. Mas basicamente, como os negros não conseguiam estar vivendo dentro da região central dos espaços e dentro das periferias, né, também eram expulsos por causa do racismo em si, eles, e todo local que eles iam tentar viver de alguma forma, os brancos chegavam lá e destruíam tudo e falavam, não, mas aqui é o nosso canto, eles tiveram que ir para um local que ninguém fosse atrás deles. E qual é o melhor local para ninguém ir atrás deles? Em cima de um morro, né? Que os caras não vai ser insano o suficiente eles subir no morro só para meter uma bicuda deles lá e falar, não, aqui é nosso. E foi assim que surgiu a favela, basicamente. Mas, tipo, você já viu lá desde trás toda uma questão estrutural e é um dos motivos do porquê que as favelas existem. Mas só que eu vou voltar para o nosso assunto antes que eu me desvie e comece a contar história aqui, que eu sou louco, eu vou assim. Mas só que basicamente a questão de realmente não é um bagulho exclusivo. Tanto que tem um dado muito interessante do ano passado, isso daqui que eu separei também, né? Que basicamente no tema do Dia Nacional, do Dia Internacional, na verdade, da redução do risco de desastres em 2023, né? A ONU em si, né? Ela criou ela criou um documento para poder estar falando sobre a relação recíproca entre desastres naturais e a desigualdade. Né? Onde basicamente tem aqui, vou ler aqui brevemente para vocês, que né, o artigo da ONU destaca a relação entre desastres naturais e desigualdade, observando que as comunidades mais pobres são frequentemente as mais afetadas por esses eventos. Né? Ele destaca a necessidade de abordar questões estruturais, como falta de acesso a serviços básicos e moradias precárias, que aumenta a vulnerabilidade das populações a desastres naturais. Né? O texto, basicamente, esse documento ele ressalta a importância de políticas que promovem a equidade e resiliência, visando proteger os mais vulneráveis e reduzir a disparidade socioeconômica, né? Na resposta e recuperação após desastres naturais, que é basicamente isso, que é outro negócio que rola muito, que é quando rola um desastre natural, quando é em um bairro mais à mercê da sociedade, nunca é um bagulho de urgência, só é um bagulho de urgência se a mídia cair em cima e começar a divulgar. Você vê lá na Record, você vê lá na Globo, aí é dois palitos. Uma semana tá tudo resolvido. Quando não aparece na mídia, já era. Tanto que um bagulho que eu vejo muito é com relação ao Fumbé, que eu não vou lembrar basicamente qual que é. Você lembra qual que é o comprido do Fumbé? Eu só lembro a abreviação. Mas o Fumbé, tipo assim, ele está em constante trabalho aqui pelo lado do Ribeira, e basicamente, desde o ano passado, com aquelas chuvas fortes, né, chuvas torrenciais e tudo mais, vários municípios e vários bairros ficaram totalmente alagados, pessoas perderam suas residências, e o Fumbé vem fazendo desde então, desde 2023, meio que uma arrecadação de dinheiro para quem tiver condições para poder estar ajudando essas famílias. E meio que, se não fosse o Fumbé, essas famílias provavelmente estariam largadas lá, por causa que até agora eles ainda estão meio que em atuação em cima disso daí, para poder estar conseguindo, eles já conseguiram alguma parte do dinheiro, mas só que eles ainda estão em atuação para poder estar trabalhando em cima disso. Por quê? Porque essas crises do Vale do Ribeira meio que não apareceram no Jornal Nacional, né? Não apareceram na Record, não apareceu o da Atena lá falando, olha isso daqui acontecendo.
vai lá, o comandante Hamilton, passa lá, não sei o quê. Não apareceu ninguém de helicóptero gravando a gente lá em cima. Então tá largado. Mas é um bagulho extremamente. É igual eu falei, conforme a gente começa a conversar, a gente vai percebendo que tem cada vez mais e mais coisa pra gente odiar, que a gente até esquece. Que é um dos bagulhos que mais a ódio, né? Que quando um desastre natural, que não é 100% natural, porque tem culpabilidade gigantesca por falta da estrutura por parte política, acontece, se não aparecer num jornal, se não aparecer numa revista, se não aparecer uma pessoa importante, que tem isso também, né? Que quando um famoso aparece e fala alguma coisa, nossa, aí já era, acabou no mesmo segundo. Mas quando isso não acontece, é só um. Ah, vocês se viram aí, é nóis. E tchau, tá ligado? E também tem uma parada que tem desastres que são naturais, mas tem como prever isso. Uma desastre que sempre acontece, são recorrentes, é previsível. E tem maneiras de tentar diminuir esse risco, né, de enchente. Enchente a gente vê por aqui há anos, aqui, ó, sempre acontece. Porque nunca não fiz nada para que ou diminuísse, ou melhor ainda, que parasse. Eu achei aquele dado que eu tinha comentado, que eu não estava lembrando, é que mais da metade da população de Itanhaém não conta com coleta de esgoto domiciliar. Então, por exemplo, como eu falei, nas últimas 24 horas a gente viu, né, nas redes sociais também, muita gente falando, né, sobre todo o caos, né, que aconteceu aqui por conta dos alagamentos. E aí, tipo, uma parte acreditando fielmente que a culpa é única e exclusivamente da chuva, né, que não tem nada que o poder público possa fazer a respeito, sendo que isso é algo que o poder público claramente pode fazer algo a respeito, né? E quando a gente fala que esses desastres naturais, eles têm essa grande bagagem assim por trás, é justamente isso, né? Enquanto a população não tiver acesso a políticas de moradia, saneamento básico, preservação, sustentabilidade, né? E não só as políticas públicas, mas também a questão de, tipo, punir e responsabilizar, sabe? Os reais culpados por, sabe, toda essa devastação, tanto desde a emissão de carbono quanto o uso indevido de água, desmatamento e etc. Isso vai continuar acontecendo, né? E o que o JC falou sobre a gente poder prever, né, certos desastres de acontecer, é muito doido também. Tipo, a gente tem alerta da Defesa Civil toda semana. Eu acho que hoje foi o dia que eu mais vi alagar, assim, tipo, eu sei porque a rua da casa da minha avó, tipo, não, nunca tinha alagado dessa maneira aqui. Muitos pontos específicos, mesmo os que já alagavam, estavam com, tipo, água muito acima do que eu já tinha visto. Então, tipo, a gente tem alerta da Defesa Civil toda semana. Quando tem um alerta desse tipo, você sabe que vai encher, mas por que que desde o alerta que a gente está vendo, sei lá, em novembro do ano passado até agora, a gente continua colhendo os mesmos frutos, as mesmas consequências sempre, entendeu? Inclusive essa tragédia do litoral norte que aconteceu em 2022, 2023, não lembro direito. Tem um estudo que foi feito a respeito da atuação da Defesa Civil nesse caso, porque existe um desmonte específico no local, né, sobre o Departamento de Defesa Civil, e aconteceu muita coisa no sentido deles terem falhado desde a comunicação dos moradores da área de risco, sabe? Então, tipo, tem muita coisa envolvida, sabe, que é muito além da chuva. Para pensar que isso não é um processo, né? Se isso não é de uma forma pensada, né? Principalmente para a galera que mora né, nesses locais de risco, se realmente isso não é só um descaso, né? Ou se isso é Um projeto. um projeto. Mano, tipo assim, é que o seu prefeito ele falou tudo, né? Culpa da chuva. Mas tem que fazer uma petição para não chover. É só Não, os fazer dois isso. Só. disputam, né, Vitor, pra qual é mais filósofo, assim, eu acho, assim, que a gente tem que ter uma competição, assim, eu acho. Não, vamos juntar a última frase do prefeito Wilson, a penúltima frase do prefeito Wilson com a de vocês. Vamos colocar uma arma na nuvem para poder não chover. Ai, gente, é verdade. É cada discurso. E eu queria fechar esse assunto, né, citando uma frase da Angela Davis, muito bom, né? Onde, inclusive, está bem escrito assim na minha parede, onde ela diz, né, que as raízes do sexismo e da homofobia
elas se encontram nas mesmas instituições econômicas e políticas que servem de base para o racismo, né? Então, quando a gente estava falando, né, quando vocês estavam citando sobre essa questão de desastre, né, que na sua maioria acontece nas favelas e nas periferias, né, não tem como a gente falar sobre desastre sem falar sobre o racismo ambiental, né? E aí eu me recordei que em uma das nossas entrevistas para o documentário, né, teve uma moradora que ela tinha soltado uma frase muito que deixou a gente, tipo, pasmo, sabe? Que foi sobre que ela sabe que ela está numa área de risco, né? E que, por isso, a prefeitura, as políticas públicas não podem ajudar ela, sabe? Tipo assim, é um sistema tão louco que culpabiliza o indivíduo e que ele faz acreditar nisso mesmo, sabe? Então, esses desastres ambientais, esses desastres, entre aspas, naturais, eles afetam principalmente a população preta, né? Então, queria destacar isso e é só, gente. É isso aí, mano. Se vocês quiserem tocar o próximo tópico, acho que vai ser muito bacana, porque a gente está na presença de 2 professores aqui, né? Então, acho que seria muito legal vocês falarem a respeito. Beleza, então, mano. Vou começar aqui, ó. Ó, me preparando, é a parte que eu mais gosto. Fala de educação. Mas aqui, basicamente, né, o próximo tópico seria a ligação entre direito das crianças e dos adolescentes, né, com a questão ambiental. E um assunto uma coisa que eu gosto de sempre chegar falando é sobre basicamente as leis que existem no nosso Brasilzão, né, que meio que são desconhecidas até mesmo pelo próprio Brasilzão, por causa que elas nunca são aplicadas, igual todas as outras, né. Como eu falei, o tema da COP deste ano passado, esqueci que nós estamos em 24 já, mas do ano passado, se eu não me engano, foi sobre a questão da educação climática ambiental dentro da grade curricular mundial. Mas tem uma coisa muito interessante sobre o nosso Brasilzão, por causa que o Brasil ele foi o primeiro país da América, né? Na verdade até mundial, se pá, mas só que eu não tenho certeza, tenho certeza que foi o primeiro país da América, a colocar dentro da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, né, que é a LDB, a nossa LDB, que foi em 1996, né, a Lei número 9.364, não enxergo, 394, que basicamente, né, ela colocou uma pauta dentro dela, dando a obrigatoriedade de estar sendo ensinada dentro do espaço escolar em todos os níveis, ou seja, desde o nível básico até o ensino médio e do EJA também, está explicando e educando sobre as questões ambientais e questões climáticas. Só que aí eu te pergunto, isso acontece? Não. A nossa educação tem estrutura para isso? Também não. Tem alguma pessoa, algum curso de especialização que eles pedem, ou que eles dão, melhor ainda, que era para eles dar, né? Aos professores para poder estar falando sobre isso daí nas escolas? Também não. Mas a lei existe. Ela é aplicada? Não. Igual as outras coisas. Mas ela existe. Entendeu? Então, é um dos bagulhos mais sinistros que tem, entendeu? E o mais louco é por causa que não é só a LDB que fala em cima disso daí também. Também tem a PNEA, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Lei número 9.795, também de 1999, que também reforçava e respaldava sobre esse assunto, basicamente, né? De estar pegando e estar indo nas escolas, está indo em todos os níveis, no EJA. Na verdade, no caso da PNEA, ela aborda um pouco sobre a questão da própria formação superior, está falando sobre isso daí, de alguma forma, não só dentro das escolas, como também fora das escolas, tanto que era uma ideia de política de estar pegando e estar utilizando também como atividades extracurriculares para poder estar falando sobre isso daí, entendeu? Que é basicamente o fato de não só pegar as pessoas que estão lá na escola para poder estar explicando, como também estar tentando puxar elas para alguma oficina, algum evento, algum passeio em si, tanto que a ideia era ter uma verba voltada para poder estar realizando atividades, como é que chama? De viagem, mas esqueci o nome certo isso daí, para poder estar pegando e estar tendo contato com tudo isso, porém não existe nenhuma estrutura, não existe nada sendo feito, não existe ninguém pegando e falando, olha só, vamos se lembrar dessa lei que está esquecida e vamos tentar aplicar ela. Não tem ninguém fazendo isso, mas ela existe.
tá ligado? É o bagulho que mais me dá ódio disso tudo. Inclusive, a gente já estava conversando no grupo sobre essa lei faz uns diazinhos, desde segunda-feira já que estamos falando sobre essa lei lá no grupo. Que tem essa lei, só que não tem nenhum processo e nem boa vontade dos caras querer aplicar essa lei, né? Não é nem boa, né? De não ter boa vontade e também de nem quiçá ter um processo de aplicação. De implementar. Porque, seguindo do princípio de que é um projeto, né? Assim como você falou da má estrutura das periferias, né? A falta de acesso à educação de qualidade também é um projeto, né? Então, quanto menos a gente saber, tipo, de informações de qualidade, não só a respeito do meio ambiente, mas na educação como um todo, né? De pautas sociais, a gente vê que desde o estudo sobre raça e gênero no Brasil, ou qualquer coisa do tipo sobre sociedade no geral, estudo sobre história, entendeu? Tipo, tudo isso, toda a educação de má qualidade que a gente tem no Brasil, ela não é só uma consequência, assim, de anos de políticas públicas mal aplicadas, né? Ela é um projeto, assim, de fato, né? Porque quanto menos a gente souber, melhor para eles, né? Quanto menos conscientização a gente tiver sobre temas específicos, quanto menos pensamento crítico. Tipo, mano, é muito louco uma questão também, por causa que, tipo assim, Aliás, o ECA... estamos em tempo de novo ensino médio, né? Então, tudo a Uma coisa respeito que tá desse ruim tema vai piorar. se intensifica. E aí o novo ensino médio é tão amável, gente. O que vocês estão falando mal? O maior ódio que existe nesse bagulho. Vamos todos Nossa aprender a senhora. fazer brigadeiro e tá tudo certo. Mano, e o pior é que, tipo, voltando naquele assunto da questão das leis com relação ao meio ambiente, no ECA, meio que tem, dentro das suas entrelinhas, questões voltadas com isso, entendeu? Tanto que tem um artigo que eu não vou lembrar onde é que eu achei esse artigo, mas se eu achar aqui no decorrer da live eu lanço, que basicamente ele aborda o ECA como um fator de sustentabilidade ao longo das últimas décadas, né, dentro do Brasil. Que o ECA ele contribui para a promoção de sustentabilidade, né, ao proteger os direitos das crianças e dos adolescentes, porque basicamente dentro do direito das crianças e dos adolescentes tem aquela questão que eu falei de estar abordando sobre as questões da vida comum do indivíduo na sociedade, tanto com relação familiar, como também com relação política e com relação ambiental. E é muito engraçado por causa que nem política nem ambiental é abordada, mesmo estando no ECA, e familiar é da forma mais porca possível. Mas só que está no ECA. Mas só que, novamente, existe respaldo para isso? Existe base para isso? Também não, entendeu? E é muito louco, por causa que a ideia do ECA lá é da formação de cidadãos conscientes e responsáveis que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Só que nem sequer eles ensinam para o cidadão o que é ser um cidadão, tá ligado? É a coisa mais engraçada que existe. Por causa que dentro do conceito de cidadão é basicamente aquele que atua diretamente na questão pública comum política. Mas só que você vê isso sendo falado, não. A impressão que sempre passa para a gente é de que o político em si é único e exclusivamente a pessoa para estar tratando sobre a política dentro dos locais. Mas na lei não está nada disso daí, né? E o pior é que Sim. Se a gente vai ali na prefeitura para poder conversar sobre alguma coisinha, os caras dão um chute na bunda de nós e falam, não, isso daí não é assunto de você. Uhum. Acho que é muito importante para eles, né, conservar essa ideia de que político é só aquela pessoa que está dentro do parlamento, vinculada a partidos, entendeu? Tipo, político é aquela pessoa que você vai votar de 4 em 4 anos, tá tudo certo. Tipo, é muito importante para eles conservar essa ideia de que político e política no geral, né, é voltada a esse mundinho, né? Sendo que não é assim, né? Como você mesmo citou, todas essas informações, né? Todo o lance, o conceito do ser cidadão, né? É um ser político, né? O que a gente está fazendo nesse momento, debatendo sobre questões que atravessam juventude, meio ambiente, sociedade e tudo mais, entendeu? É uma conversa política, né? É fazer política e são temas políticos, entendeu?
Então, é muito doido, né? A gente não tem essa visão, muita gente ainda não tem essa visão do que é de fato fazer política. Muita gente não sabe que faz política. Muita gente fala, né? E tem seus ativismos, né? Trabalha com questões específicas, mas não sabe que está fazendo política nesses afazeres, né? Aliás, eu queria comentar que, tipo, a gente pensando aqui, né? Em toda maneira de ativismo ambiental e me ocorreu assim a lembrança de que o Brasil é um país extremamente perigoso para ativistas ambientais, né? E a gente sabe que em outros países a situação também é complicada, mas o Brasil tem um longo histórico, né? Não só de, sei lá, quando a gente fala da briga com garimpos ilegais, né? Que costumam acabar em tragédias horríveis, né? Não só para populações tradicionais e indígenas, mas para indigenistas, né? Para pessoas que trabalham que às vezes são de fora dessas populações, mas trabalham com elas, né? A gente teve os assassinatos horríveis, né, do Bruno e do Dom, e são, tipo, exemplos que são muito corriqueiros, né, por aqui. Então, o Brasil é um país extremamente perigoso para quem trabalha com essas questões, e é muito doido, né? Tipo, quando não existe só o assassinato propriamente dito, é unido à escravidão, tá ligado? É papo dos caras chegar, pegar toda uma aldeia, destruir ela inteira, ou pegar os indígenas para poder estar utilizando de escravo, e depois, quando eles extraem tudo que depois extrair, eles só vão lá e eliminam as suas queridas provas e soterram junto com os seus túneis escavados e vão embora com o dinheiro na mão. É O o que é bagulho mais mais Brasil que isso, sinistro né? que existe. Brasil, Zil, é o Brasilzão, né? É sinônimo de Brasil, entendeu? É Brasil puro suco, né, de Brasil. Uhum. Vamos. Gente, voltando um pouco sobre o papo, né, sobre o direito das crianças e adolescentes, com a relação ao meio ambiente, quando a gente pensou, né, sobre abordar esse tópico, eu fiquei me questionando, né, o que a gente podia falar para além do que a juventude e as crianças têm com relação, né, de sentimento dentro do seu território, né, e falar sobre as políticas públicas. Porque não existe, querendo ou não, tipo, tá lá no papel, mas não existe. Eu lembro que teve uma ação do NUCA, né, de Guape ainda, que a gente estava buscando dados, né, e para entender um pouco mais sobre o nosso território, né, de dados sobre a população, né, quantas crianças tem no bairro do Rocio, quem está vulnerável, né, dentro do nosso território. E a partir disso, a gente encontrou um diagnóstico, né, que é do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Acho que é isso, de Guape. E esse diagnóstico, o que deram, né, pra gente, que foi lá no CRAS, foi de 2008, tipo, um dado de 2008 só, não teve um dado atualizado. Não sei como que está atualmente, não sei como é o município de vocês, né? Mas a gente tem que entender a importância de ter esses diagnósticos atualizados, né? Porque a gente precisa desses indicadores sociais para a gente criar políticas públicas, para a gente criar o direito da criança e do adolescente, né? De ter um espaço, um meio ambiente preservado. Mas como que a gente vai criar essas políticas públicas e pensar nelas se a gente não tem os indicadores que os próprios gestores públicos tinham que organizar, sabe? Mas só que, Ana, é nem 21 isso daí, tá novo ainda. Tá Então, novo para ainda. que dado, né? Para que? Não é para que um novo dado? Se não é problema, se não há pesquisa, se não há Se não há estudos, né? estudo, para que problema? Não tem problema. É uma maneira, né, de ocultar, né? Porque se não tem estudo a respeito, a gente não tem como... CMDCA de Iguape, que até pouco... CMDCA de Iguape, que até pouco tempo atrás eu sabia que as reuniões estavam sendo somente online. Só um oi, tudo bom? Tudo. Opa, Então, tá da hora? Ei, É beleza? igual o Conselho da Juventude, né? Municipal da Juventude. Tipo assim, a gente entende essa importância, né? O Victor pode falar com mais convicção, porque ele está diretamente ligado, está participando. Mas o Conselho Municipal da Juventude, ele só surgiu por interesse público, porque eles iam construir um espaço, né? E aí surgiu, porque senão, eu não posso falar palavrão aqui, né? Mas senão, e daí a juventude, entendeu?
Porque, se eu não me engano, Vamos quando deixar baixo sobre CMDCA e CMJ. Porque a gente a gente vai deixar baixo, assim, senão a gente vai ficar aqui até 11 horas. Mas assim que é bom, pô, assim que é bom. Até meia-noite dá pra conversar, hein? Nossa, sobre esse assunto dá pra se estender sobre muito. esse assunto. Mas é o que a Ana falou, tipo, e o que o Júlio falou também, né? Se não tem dados, então, tipo, não tem como você fazer um diagnóstico da situação. E às vezes, quando esses dados são coletados, eles também não são divulgados. Então, tipo, a população também fica sem saber algo que diz respeito a ela, né? Ou é divulgado e é manipulado, né? É manipulado e quando tenta criar alguma política, né, com base nesses dados, é uma política que só tem lei, mas não acontece, não tem um processo, não tem um Participação da incentivo. população também, né? Que é importante. Igual aquela última pesquisa que a prefeitura fez, lembra que a gente estava vendo lá no Elo aquele dia? Qual era sobre o quê? Aquela pesquisa, não se lembra? Era a participação da população, Que alguma coisa assim. era um bagulho, tipo, umas perguntas muito nada a ver, com umas respostas prontas, com um negócio que mostrava lá umas porcentagens que a gente olhava e falava nunca que é essa porcentagem aí. Não sabia a quantidade de não pessoas. sabia quantas pessoas responderam. Formuláriozinho do Forms online, Google na veia, isso daí, entendeu? É maravilhoso. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu trabalho na prefeitura de Guapa agora. A vida de pesquisador nesse Brasil também é osso, né? Então, essa é outra parada. Toda essa discussão, né, sobre preservar o meio ambiente, toda a discussão sobre lutar por justiça climática, é sinônimo de lutar pela vida dos povos originários, né? Por vida digna, por demarcação de terras. A gente está numa região com uma presença muito rica de comunidades tradicionais. Então, a gente tem muito que falar sobre isso e muito que tornar a população ciente de que essas comunidades estão aqui, né, sempre estiveram em primeiro lugar, né, e que a demarcação é um fator mais do que importante para isso, né. A gente está numa região, como eu falei, com uma presença muito rica. Tem comunidades aqui em Itanhaém, se eu não me engano, o Peruíbe é a região da Baixada que tem mais presença de comunidades indígenas. E a gente não tem como dialogar sobre tudo isso sem estar falando sobre a população que mais trabalha para preservar, né, a natureza, que mais vive em harmonia com o que o capitalismo destrói sempre e que por isso é tão castigada, né, por esse sistema. Com relação a essa parte, mano, é muito louco, por causa que eu gosto de trazer dados para vocês. Eu gosto de trazer números. É instinto. É instinto. Por causa que, tipo assim, uma concepção aqui que às vezes as pessoas nem sabem, ou nem tem noção da magnitude. Mas, tipo, com relação a povos originários, no Vale do Ribeira, tipo assim, tem 15 aldeias que vivem na área do Vale do Ribeira, entendeu? E com relação a quilombos, é um bagulho mais surpreendente ainda. Porque, tipo assim, no Brasil tem 1,3 milhões de pessoas que se identificam como quilombolas. Isso daí é dado do IBGE de 2023, tá? Única coisa atualizada que existe nesse mundo. Nesse Brasilzão. Esse dado do IBGE. Por um suspiro, né? Por um suspiro. Muito pouco. E, tipo assim, 52% dessa população é do Nordeste, né? E 25% é do Norte. O resto é bem espalhado. Porém, aqui no estado de São Paulo tem, tipo, 8.314 quilombolas. E desses 8.314, 6.605 são do Vale do Ribeira. 80% é do Vale do Ribeira, entendeu? Dentro de todo o estado de São Paulo. Inclusive, 112 estão na Baixada Santista, entendeu? Então, tipo, mano, olha essa magnitude. Olha o que a gente tem aqui ao nosso redor. Olha o que a gente tem para poder estar chegando e estar dialogando com essa galera para poder estar tentando construir alguma coisa em conjunto, entendeu? Que é o dever, ao invés de fazer o que é mais feito. Por causa que, tipo assim, no Vale do Ribeira também tem 80 comunidades caiçaras em si. Caiçaras sem serem caiçaras quilombolas. Né? E o que mais acontece é a questão de colocar as frentes uma contra a outra, né? Que é pegar as caiçaras e colocar contra os indígenas e contra os quilombolas. Que é o bagulho que eles mais amam fazer. Não existe um diálogo, não existe um negócio de chegar e falar, vamos chegar aqui, vamos conversar para poder estar decidindo isso daqui, está chegando numa conclusão. Não. Os indígenas estão invadindo as áreas dos caiçaras e irão roubar tudo que eles têm
vão destruir suas residências porque ali é o local do indígena. Vamos ter que tocar esses caras daqui, sendo que é um bagulho totalmente porco, entendeu? Um bagulho totalmente errado, uma ideia totalmente torta. Aí gera invasões, várias invasões que já acontecem por querer então, explorar o espaço dos indígenas. Ainda tem a questão dos indígenas estarem lutando para estar mantendo ou conquistando seu espaço, e em vez de colocar um a favor do outro, é sempre um contra o outro, é sempre qual é o lado certo da história, e não qual é o lado certo que a gente vai construir em conjunto, entendeu? Tanto que daqui que Iguape rolou, tá rolando ainda o bagulho em relação a isso. Inclusive, É essa o fala lance que do dividir para conquistar, tem um né? requerimento. Perdão. Não, pode falar. Só tava mencionando que é o lance do dividir para conquistar, porque é colocando um contra o outro que, tipo, a quem esse discurso beneficia, né? Exatamente. Essa fala que o Victor fez, né, é basicamente de um requerimento de um vereador, né, que ele faz essa colocação, tipo, meu, os caiçaras não estão gostando de que o que está acontecendo, né, pá, sobre a demarcação dos indígenas, pá, território indígena, porque aparentemente, né, ele diz que foi por... Deixa eu ver aí, amigo. Eu acho que eu tinha visto, era mais... Enfim, ele relata, né, nesse documento que os caiçaras, onde ele consultou, enfim, falou com alguns caiçaras, não sei quem, né? É igual tinha comentado uma falas passadas aí, né? Sobre a política, mas a política para a juventude para quem, né? Acho que foi alguém que falou. Então, ele conversou com quais caiçaras, né? Porque isso não chegou até mim, não chegou até o Victor. E tipo assim, existe esse requerimento, rolou uma reunião na Câmara, né? Que foi bem porca, por causa que meio que eles pegaram, até entraram em contato com algumas pessoas que tinham um sítio ali pelas redondezas, né? Me chamaram, só que agora nas aldeias, o carro de som que anunciando, que foi anunciar que ia ter um carro de som, que não foi nem divulgado assim na internet, foi um carro de som, que foi anunciar, foi tipo assim, o bagulho ia rolar terça, na segunda-feira de manhã tava o carro de som passando lá na frente. Vai ter não sei o que, não sei o que lá, tal horário, da terça-feira de amanhã, aí, tipo, era geral eles se mobilizando para tentar estar participando, mas não conseguindo. Então, meio que lá dentro, se não me engano, tinha, tipo, assim, vários sitiantes e, tipo, acho que um indígena que tava lá dentro, uma coisa assim, tá ligado? Enquanto isso, o resto tava assistindo a transmissão ao vivo lá de dentro do PA Rendas, né? Lá do espaço do PA Rendas, né? Os caras lá revoltados, e o pior é que o PA Rendas é, tipo, aqui, aí a câmara tá, tipo, aqui. Tá ligado? Então os caras estavam revoltados lá, tava quase se juntando para poder invadir lá a Câmara, para poder dar umas bofetadas em um pouco de gente que tava falando besteira lá dentro. E é tipo, é um bagulho absurdo, por causa que um dos argumentos que ele utiliza é falando de tipo assim, eu não vou achar aqui, mas falando de tipo, eles alegarem que existem indígenas que não são do município de Iguape vindo para cá para poder estar pegando esse espaço, tá ligado? Sendo que, tipo assim, meio que eu não ouvi falar disso, mas ele ouviu. E também, sim, e também tem, e tipo, mas só que o mais louco dessa parte de falar de tipo, indígenas que não são daqui, que estão vindo para cá, querendo pegar o espaço, é que a ideia dos indígenas terem um espaço propriamente deles, que é deles, né, é justamente para isso. Tanto que a aldeia Rio Bonito, que a gente foi em Ubatuba, ela estava existindo fazia, tipo assim, uns 2, 3, 4 anos. Porque, na verdade, eles vieram do Paraná, e lá na aldeia do Paraná, por causa que a ideia das aldeias é basicamente com população dentro dos limites para poder estar conseguindo preservar tudo no nível certo. Porque você tem que levar em consideração o quê? Que uma aldeia é nada mais nada menos que uma vila, entendeu? É isso daí, é uma mini cidade, é uma microcidade. E para que tudo seja abordado da melhor forma possível, tem que ter colocado um limite de pessoas dentro de cada aldeia. Porque senão a aldeia está lá com 200, 300 negros, e aí como é que os caras vão conseguir se organizar para estar cuidando de tanta gente ao mesmo tempo? Então, é nessa hora que eles começam a estabelecer limites, e aí eles começam a identificar a pessoa que vai ficar responsável como o próximo responsável pela próxima aldeia, aí sim eles estarem indo em um desses espaços que são reservados, são
separados para os indígenas para poderem estar indo lá e estar constituindo uma nova aldeia. Tanto que, igual eu falei, a aldeia de Rio de Bonito é extremamente nova. Foi recentemente, tanto que não tinha nem um cacique em si, né, se eu não me engano, para a aldeia. Eu não vou esquecer o nome dele, eu não vou esquecer as ideias. Eu esqueci o nome dela, mas era uma senhora que era mais velha, que tinha lá da aldeia, e ela foi colocada como, basicamente, como a pessoa responsável por isso, até que propriamente tenha sido colocado um cacique, tanto que talvez o próximo seria o filho dela, talvez, né, que era aquele cara da hora que estava lá. Que ele fez uma tatuagem no meu braço que eu vou até eternizar, para falar a verdade, esse ano. Que são os caminhos dos rios. Ele fez uma pintura no meu braço. E, basicamente, a ideia é essa. Quando uma aldeia está totalmente cheia, para que dê para se constituir ela de forma contínua, sem ter que aplicar uma política dentro da aldeia para poder transformar ela num município, entre aspas, pegar uma certa parte dessa população para poder estar constituindo uma nova aldeia. Entendeu? Mas só que aí é por isso que, obviamente, vai aparecer indígenas aqui em Iguape que não são daqui de Iguape. Por quê? Porque eles têm que constituir uma nova aldeia. Mas só que não, é absurdo. Como assim? As terras preservadas dos indígenas são daqui de Iguape só. É só daqui de Iguape. Não tem esse negócio de trazer indígena de Itanhaém para cá, não. Não queremos indígena de Itanhaém aqui. É só indígena de Iguape. Não tem essas ideias. Entendeu? É o bagulho absurdo. E mesmo assim, ainda é pago de falar que os caras estão invadindo as propriedades particulares do Caiçara. É um monte de dado que esse cara trouxe que não tem dado, né? É uns dados sem dado. Tipo, ó, tá acontecendo isso. Quem é que falou? Ah, um passarinho. Tá ligado? Alguém contou, alguém sabe, mas tá acontecendo. Se você esmiuçar, é basicamente o mesmo argumento que usam para falar de cotas, sabe, e outras políticas públicas, tipo assim, mas tem gente que pega e forja para se beneficiar, como se fosse muito simples você ter acesso, né, tipo, tem uma puta burocracia, né, para você conseguir ter acesso à cota, ter acesso a demarcar seu território, né, e agem como se, assim, qualquer pessoa, né, fosse querer fraudar para poder se beneficiar, sendo que é muito complexo, né, como que alguém que realmente quer fraudar isso ia se disponibilizar a ter todo esse trabalho para conseguir, né, o que eles acham que tipo é um puta benefício, né, sendo que são direitos básicos que a gente está tipo, nossa, se rasgando para conseguir ter acesso, né? A gente vê que está muito atrasado, né, que a gente está muito atrasado, que a gente está tentando lutar por um projeto que né, que a gente deveria estar lutando por direitos melhores, mas não lutar para ter um direito básico. A gente deveria estar lutando para que os direitos, né, sejam melhorados, sejam ampliados ou buscar mais direitos, né, para a gente. É melhor não lutar com direito básico. O acesso, né, então, o mínimo do mínimo. E aí, para chegar um pouquinho para o final, se vocês tiverem algo mais para comentar a respeito, eu queria que vocês falassem um pouco da relação de vocês com o pessoal do MPA e essa linda bandeira aí atrás. Vai lá, Ana, lança. Você, Ana, que Ana é a expert na área. Ai, gente. Então, eu conheci o MPA através da Nath, né, que foi a nossa educadora nesse processo da criação do coletivo. E, a partir disso, a gente tirou outros contatos com outras lideranças também do movimento dos pequenos agricultores, né? Para quem não sabe, o movimento dos pequenos agricultores, né? Ele veio com um caráter nacional, né? De uma crise que estava rolando, que estava afetando diretamente os pequenos agricultores, né? Os camponeses, e que, a partir disso, eles entenderam que era necessário eles agirem para lutar contra essa crise, né? Então, é basicamente isso. Esse movimento, se não me engano, acontece em 17 estados organizados. Não vou saber de cor quais estados são. 19. 19? 19. Ah, então 19. Daí eu lembro. E o que eu indico, né, para entender sobre um pouco mais do movimento, é ler esse livro aqui, que a gente ganhou, inclusive, que é Plano Camponês por Soberania Alimentar e Poder Popular, né? Onde ele vai explicar mesmo o porquê o MPA surgiu, né? E quais são os planos dele.
Deixa eu ver aqui mais. É basicamente isso, sabe? Vai trazer essa relação dos camponeses, né, com a questão ambiental e com a questão da agricultura familiar mesmo em si. Acredito que seja isso, gente. Eu não sei explicar mais, mas vejam e conheçam esse movimento que é incrível, que traz a nossa alimentação, uma alimentação saudável, sem agrotóxicos. E é isso. Consumam das feiras. Consumam. Conhece o agricultorzinho local ali que vem no pé de alface ali por dia, vai lá e compra o pezinho de alface dele. Tipo, a gente não. É igual aquele lance. A gente não ataca você se por você tá, sei lá, indo no mercado que pega uma multinacional lá os produtos dela. Não, beleza. Mas só que tenta valorizar o que tem perto de você, tá ligado? Tenta valorizar o que vem propriamente de tipo, da tua região, ou mesmo que seja da região ao lado. Tenta pegar alguma coisa que não venha de uma multinacional. É um bagulho que eu fiquei com ódio, por causa que eu tava falando quando eu tava revoltado, tava na casa da minha avó, aí eu tava voltando pra casa já. Aí ela tava vendo Raul Gil. Aí tinha uma repórter, jornalista, sei lá, que ela tava falando lá, tipo, aparentemente era famosa, né? Eu não conheço. Mas tava conversando lá e ela tava tipo, só lançando absurdo, tá ligado? Era um absurdo atrás do outro, era uns absurdos, tipo, ela não cansava de lançar absurdo. Era absurdo sobre política, absurdo sobre a parte econômica, era absurdo sobre a parte de gênero neutro, era cada... Eu só ficava olhando, eu tava querendo ir embora, mas não conseguia, ficava preso, passando raiva. E era, tipo, lançando os bagulhos, tipo... Não, por causa que essa ideia de pegar e falar sobre as grandes empresas, que o agro em si, né, o famoso agro é pop, agro é tudo, dizer que isso daí é errado, é uma mentira, por causa que existem trabalhadores dentro dessas locais, existem famílias que estão recebendo o seu alimento através do dinheiro dessas coisas, e, tipo, realmente, por causa que é um emprego, né, igual qualquer outro. Mas só que, meio que, qual que é o argumento em cima disso daí, para poder tá lançando um bagulho desse, tá ligado? Qual que é o argumento em cima de um bagulho que consome 700 toneladas de agrotóxico jogando pelo nosso mundo aí, jogando em cima da gente também, tá ligado? Desperdiça mais 300 litros de água e porque ainda lançar que isso daí é a forma correta, é a forma ideal de estar se construindo uma economia alimentícia, tá ligado? Essa daí é a tua concepção. A concepção, inclusive, de ter trabalhadores recebendo o mínimo do mínimo do mínimo, enquanto existem cabeças recebendo bilhões e bilhões sem fazer absolutamente nada, ao invés de estar tipo, ajudando a estar sustentando uma família que vive ali do que ela planta no terreno do sítio dela, tá ligado? Tipo, qual que é a tua concepção em cima disso? Qual que é o que te dá o direito de achar que... Não, te dá o direito de achar, por causa que isso daí é uns absurdos que tem, porque assim, cada um tem sua opinião, né? Se tu quer ter opinião porca, é de você, aí vai de tu, né? Mas cada um tem o respeito. Se tu quer ter uma opinião, não vou falar a palavra, é tu, né? É tu. Não concordo, mas só que quando chega nos níveis exorbitantes assim, velho, olha, eu começo já a falar, como é que tu tem o direito de pensar nisso? Como é que tu acha que, meu, dá vontade de chegar, entrar na televisão e começar a pegar o microfone, assim, só lança pedrada, assim, olá, 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 depois de ir embora, virando as contas, sem tatear com ninguém, tá ligado? Não é à toa que o agro se alinhou tanto, né, com a extrema-direita nos últimos anos, né? Porque eles estão, né, ali, lado a lado com tudo que a extrema-direita defende, desde da exploração ambiental e da exploração do trabalhador, né? Desse uso irresponsável dos recursos do nosso planeta. Então, tipo, e essa galera lucra milhões a famílias, né, a gerações, né? São cargos passados, assim, de mão em mão de uma galera que tá ali, sempre teve tudo, né, e querendo legislar, falar sobre, né, ocupando bancada no Congresso, né, e etc. A gente teve todo esse desmonte, né, toda essa ação de parlamentares, né, atuando ali especificamente para tentar deixar toda a atuação do agro cada vez mais branda, assim, né, conseguir passar a boiada, como disse nosso querido ex-ministro do Meio Ambiente. E aí
tem todos esses fatores. Eles estão ali alinhados e eles têm uma galera muito forte, por assim dizer, né? O cão é muito bem articulado. Porque eles estão ali, tipo, amparados, né? Desde juridicamente, né? No sentido institucional, no sentido da grana mesmo, mano. Tipo, pô, essa é a galera que escoteou seus tataravós, entendeu? Tipo, a galera que tá ali desde desde que a gente conhece o Brasil da forma que ele é e prevalece até hoje, né? Fazendo o que eles sabem fazer de melhor, né? Que é explorar, né? Destruir não só o meio ambiente, mas como a vida de muitas pessoas, né? E essa ligação com a extrema-direita, porque são pessoas que vão fazer essa manutenção e apreensão da ideia de quem explora, de quem faz desmatamento. E isso vai fortalecer a rapaziadinha que só uma coisa lidar com eles, que vai fazer essa manutenção, né, dessa ideia de explorar mais, de sempre explorar não só os recursos, mas também os próprios trabalhadores também. Eles são, e vão ser ideias que vão bater. Vão ser ideias que vão bater, e essa junção é a manutenção dessa realidade. É uma galera e atualmente o agro investe muito em propaganda, né? Também. Então, tipo, desde o nosso querido Agro é Pop, que tá aí todos os dias da nossa TV, como através da música, uma parada que tem crescido esse diálogo um pouco tempo atrás, né? A gente tem aí, né, como é que é? Da Ana Castela, da Boiadeira, lá. Enfim, vocês estão ligados, né? E aí, tipo, pô, a gente vê a galera repetindo e cantando sem nem ter noção da profundidade, né, desse assunto. Gente, a gente vai ter que estar encerrando a live também porque meu celular tá acabando a bateria. Então eu queria agradecer de novo pela participação de vocês e tamo junto. A gente vai deixar disponível. É isso aí, gente. Muito Beijão. obrigado. Beijo. Isso aqui é importante. Não bebam água, entendeu? Que a água do mundo está acabando.